Meus irmãos, graça e paz em Cristo Jesus, amém? Bom estarmos juntos numa noite como esta, na presença de Deus. Eu creio que Deus de fato tem um propósito muito específico para cada um, cada vida, para cada momento da nossa existência. Hoje pela manhã, no Povos e Línguas, nós estávamos ali conversando durante a tarde com os jovens vocacionados, e o assunto era justamente este, vocacionados. E nós vimos juntos biblicamente que o chamado de Deus, ele é pessoal, ele é irresistível e ele é intransferível. Ele é pessoal porque Deus chama pessoas, Deus chama gente. Deus não chama estruturas, Deus não chama instituições, Deus não chama organizações, Deus chama pessoas como você e eu. Portanto, o chamado de Deus, ele é pessoal. Ele é também irresistível, porque é Deus quem chama. E Deus chama você e a mim para servir ao Senhor. O chamado de Deus tem como origem o próprio Deus. E a motivação, a finalidade do chamado é também o próprio Deus. É Deus quem nos chama e nós somos chamados para glorificar o seu nome. Portanto, nós podemos talvez até nos sentir chamados, atraídos para um trabalho, para a vivência cristã, ou para um ministério específico, pelo pastor da igreja, um pregador, um missionário. Porém, não se esqueça nessa noite, quem de fato chama é Deus. Portanto, o chamado ele é pessoal, ele chama a mim, ele chama a você. O chamado ele é irresistível. Quando Deus chama, e Deus nos chama e nos comissiona a fazermos alguma coisa na nossa vida, nós não seremos felizes e nós não teremos paz enquanto não cumprirmos a vontade do Pai. Por isso ele é irresistível. Mas além de ser pessoal e além de ser irresistível, o chamado de Deus também é intransferível. Ou seja, você não pode pagar uma pessoa para fazer aquilo que Deus comissiona você a fazer. Você tem uma história, tem uma vida, tem um nome, tem um roteiro, tem um círculo de amizades, tem um roteiro de oportunidades, e tudo isso é único. Por onde você vai passar nessa semana que vem, só você passará. As pessoas que conversam com você, conversam só com você. O curso onde você está fazendo aquele seu mestrado, aquele seu bacharelado, a cadeira onde você senta, só você senta. Então é nessa trajetória única que Deus usa cada um de nós. Portanto, o chamado de Deus, ele é pessoal. Deus está falando comigo, Deus está falando com você. Não é com instituições, com organizações, com ideias, é com gente. Ele é irresistível, é Deus quem chama, e ele é intransferível. Se Deus o está chamando, você não tem mais nada a fazer, a não ser responder: eis-me aqui, Senhor. É abrir seu coração e se colocar na presença de Deus. Amém, irmãos? Vamos abrir nossas Bíblias. Abra comigo a palavra de Deus. Nessa noite em Romanos, nós leremos a palavra do Senhor em Romanos capítulo 15. Fiquemos de pé por mais um momento. Romanos capítulo 15. Paulo escreve essa carta para uma igreja que ele não conhecia, a igreja de Roma, não conhecia pessoalmente. E ele escreve essa carta, digamos assim, a duas mãos. Ele o faz com uma mão de teólogo e também com uma mão de missionário. E é assim que ele escreve os 16 capítulos dessa carta. Com a mão de teólogo, Paulo ele lembra a igreja em Roma, e eu creio que a palavra de Deus é viva e ela é atual. Vocês creem nisso? Ela é para os nossos corações em nossos dias. Portanto, Paulo escreve para a igreja em Roma e para a igreja de Cristo em nossos dias, que a finalidade da igreja é a glória de Deus. E ele faz isso com a sua mão de teólogo. E vocês vão notar que em todos os 16 capítulos dessa carta, Paulo segue esta linha teológica, lembrando a igreja que a finalidade da igreja é a glória de Deus. Mas ele também escreve essa carta com a mão de missionário, lembrando que se a finalidade da igreja é a glória de Deus,
A prioridade da igreja é anunciar o Senhor Jesus. E é assim que Paulo caminha, instruindo a igreja de Cristo 2000 anos atrás, e o Espírito Santo faz pelas Escrituras na igreja de Cristo em nossos dias, hoje à noite, nos lembrando que a nossa caminhada, a nossa trajetória, a nossa vivência, a nossa existência tem uma finalidade e tem uma prioridade. A finalidade é a glória de Deus. Qual é a finalidade, irmãos? Fraco demais. Qual é a finalidade, irmãos? A glória de Deus. A finalidade é a glória de Deus. E a prioridade é anunciar o Senhor Jesus. E é justamente com este entendimento que nós leremos capítulo 15 da carta que Paulo escreveu para a igreja em Roma, a partir do versículo 14. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículo 14, diz assim: E certo estou, irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Entretanto vos escrevi em parte mais ousadamente, como para vos trazer isso de novo à memória. Paulo utiliza aqui este artifício, que ele utiliza também em outras cartas. Ele diz para trazer isso de novo à memória. E Paulo sempre usa esse artifício quando ele traz um princípio que não pode e não deve ser esquecido. Ou seja, vamos memorizar. Paulo está aqui repetindo um princípio importantíssimo, para vos trazer isso de novo à memória. E ele diz: por causa da graça que me foi outorgada, por quem, irmãos? Por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Versículo 17: Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus, nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência, por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até ao Ilírico tenho divulgado o Evangelho de Cristo. Versículo 20, todos juntos? Esforçando-me deste modo, por pregar o Evangelho, não onde Cristo já fora anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele. Fala sobre Jesus. E compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. Ó Pai, nós estamos nesta noite tomados por uma convicção muito grande da nossa dependência do Senhor em nossas vidas. O certo é que, ó Deus, sem o Senhor em nossas vidas, nós estaríamos destruídos. Se a Tua misericórdia não se renovasse nessa madrugada passada, nós não estaríamos aqui. Ó Deus, nós estamos aqui louvando o Teu santo nome, lendo a Tua santa palavra, porque o Senhor é Deus bondoso e extremo em misericórdia. Ó Deus, nós estamos aqui crendo que o Senhor, que olha para cada um de nós, tem um propósito para as nossas vidas, e nós queremos pedir ao Senhor: Deus, ajuda-nos, para que possamos viver para a glória do Teu nome, e para anunciar o Evangelho do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, amém, ó Deus. Podem se sentar, irmãos, mantenham suas Bíblias abertas comigo. Neste texto em Romanos capítulo 15. Quando nós lemos este texto, meus irmãos, nós vemos Paulo falando sobre o seu próprio ministério, a sua própria caminhada. E o que Paulo fala aqui neste 15º capítulo desta carta à igreja de Roma, ele também já o fez
em diversas outras cartas para diversas outras igrejas, lembrando a igreja que nós podemos trabalhar, nós podemos nos esforçar, nós podemos usar nossos dons, nós podemos ter habilidade, nós podemos usar a nossa capacidade, mas se não for pela graça de Deus, nada acontece. No capítulo 15, olhe comigo que Paulo destaca logo no versículo 14. Aliás, versículo 15, ele diz: entretanto vos escrevi, em parte mais ousadamente, como para vos trazer isso de novo à memória. E ele diz, depois de discorrer sobre o seu ministério: por causa da graça que me foi outorgada por Deus. Graça que me foi outorgada por Deus. Eu gostaria que você pudesse lembrar e crer comigo nesta noite, em nome do Senhor Jesus, que Deus é o originador da missão. Deus é a força propulsora que organiza, que impulsiona e que faz acontecer esta missão. A igreja deve e pode trabalhar, obedecer, a igreja deve e pode se organizar, o missionário deve e pode trabalhar exaustivamente, mas se não for pela graça de Deus, nada acontece. O que Paulo está ensinando para esses irmãos é que se ele teve um ministério impactante, transformador e abençoado, foi tão somente pela graça de Deus. Meus irmãos, olhem bem para mim nesse momento. Você é salvo, é pela graça de Deus. Você está aqui nessa noite, é pela graça de Deus. Se você tem sido usado é pela graça de Deus. Os planos que Deus tem para a minha e para a sua vida, de bênçãos, de vitória, de transformação, é pela graça de Deus. A origem da missão é Deus, e nada acontece se não for pela graça de Deus. Meus irmãos, crer que Deus controla todas as coisas e que tudo que acontece no mundo acontece pela graça do nosso Deus, isso traz dois resultados bem claros sobre o coração do crente. O primeiro resultado é em você crer que Deus controla todas as coisas e que é pela sua graça que qualquer coisa pode acontecer. O primeiro resultado é de descanso e o segundo resultado é de expectativa. Pensem comigo, se você e eu cremos nessa noite que nada está acima do poder de Deus, você crê assim? Nada está acima do poder de Deus. Deus é soberano sobre todas as coisas. Deus é maior do que o homem, do que a carne, do que o pecado, do que o diabo, do que o inferno, do que o mundo. Deus é maior, é soberano. No momento em que eu creio que Deus controla verdadeiramente todas as coisas, um resultado claro, rápido, óbvio em meu coração, é de eu passar a descansar cada vez mais no Senhor Jesus. Eu não sei como você veio para este culto hoje à noite. Geralmente crentes, quando se encontram, eles possuem assim uma expressão de alegria. Já entram na igreja com um sorriso, abraçam 3, 5, 10 pessoas, cantam, levantam as suas mãos, oram, e estão ali com aparente alegria, mas meus irmãos, só Deus conhece o nosso coração. Só Deus sabe a luta que você trava no interior da sua mente. Só Deus sabe que você está aqui verdadeiramente quebrado, amargurado, entristecido, melancolizado. Só Deus sabe a luta que você deixou em sua casa, em seu trabalho, em sua igreja, em seu ministério. Só Deus sabe a angústia que você trouxe no seu coração. E apesar do sorriso, apesar das mãos erguidas, apesar dos abraços, você está aí talvez nessa noite com uma angústia tremenda, uma alma abatida, uma mente confusa. E se é este o seu caso,
eu gostaria de, em nome do Senhor Jesus, nesta noite, lhe convidar a crer que Deus verdadeiramente controla todas as coisas. Nada escapa ao poder de Deus, nada vai além da graça de Deus, nada destrona o nosso Deus. Um resultado é este: se você crê em Deus como soberano sobre todas as coisas, você pode voltar para a sua casa hoje à noite, colocar a sua cabeça sobre aquele travesseiro e conversar com a sua alma, dizendo: descanso a minha alma no Senhor, porque Deus cuida de mim. Descansa. Descanso a minha alma no Senhor. Não porque eu sou irresponsável pelos fatos da vida, não porque eu desisti de lutar, não porque eu tenho um amigo ao meu lado que me garante alguma coisa que eu porventura precise. Descanso a minha alma no Senhor, porque eu conheço Deus. Descanso a minha alma no Senhor, porque Deus é fiel. Descanso a minha alma no Senhor, porque mesmo na minha infidelidade, Deus não muda, Ele permanece bom, Ele permanece justo, Ele permanece poderoso e Ele permanece fiel. Portanto, um resultado bíblico no meu e no seu coração, quando nós passamos a crer que Deus controla todas as coisas, que nada escapa à graça de Deus, é descansar no Senhor Jesus. O segundo resultado é de expectativa. O primeiro é de descanso, o segundo é de expectativa, porque, caminhem comigo, se eu entendo que sem Deus nada acontece, eu preciso também entender que com Deus qualquer coisa é possível. Se sem Deus nada transformador e real acontece no meu coração, no seu coração, nessa igreja, em qualquer missão, com Deus qualquer coisa, a qualquer momento pode acontecer. Não há coração tão duro que Deus não possa quebrar. Não há casamento tão quebrado que Deus não possa reconciliar. Não há família tão desfeita que Deus não possa resgatar. Não há igreja tão morta que Deus não possa reavivar. Não há tribo tão distante que Deus não possa alcançar. Com Deus qualquer coisa pode acontecer. E é por isso, meus irmãos, que Paulo trabalha expondo a igreja em Roma sobre o seu ministério, dizendo: o meu ministério, o que eu fiz, o que aconteceu, os meus frutos, tudo foi pela graça que me foi concedida em Cristo Jesus. Eu tenho descanso em Deus, e eu tenho expectativa em Deus. Alguns anos atrás, aliás, vários anos atrás, eu fui convidado para falar sobre evangelização entre grupos animistas no noroeste africano. Era um encontro de missiólogos em Londres, na Inglaterra, e esse encontro se daria durante algumas noites, em certa semana, e cada pessoa, cada participante falaria uma certa noite. E na minha noite, o meu tema era este: evangelização entre grupos animistas no noroeste africano. E éramos um grupo relativamente pequeno, e eu tinha 1h30 para expor aquele tema. Eu abri a Bíblia, peguei as minhas anotações, me preparei, e antes de começar a falar, eu notei que entraram ali naquele recinto, naquele momento, um pastor que eu havia conhecido. Era um pastor inglês de uma igreja ali nos arredores de Londres, e ele entrou com seu filho, um menino de mais ou menos 8 anos de idade, 8 a 10 anos de idade, no máximo 10 anos de idade. E esse menino entrou e me chamou a atenção, porque o pastor e o menino se sentaram no primeiro banco à esquerda. O pastor sentou-se, o menino, seu filho, sentou-se ao seu lado, abriu a Bíblia, pegou um caderno, abriu o caderno, pegou uma caneta, preparou-se para escrever e ficou me observando. Eu pensei, esse menino veio para aprender mesmo, aquela pessoa que está ali pronta para assimilar, para pegar alguma coisa. E eu expus aquele tema,
e depois que concluí aquela exposição, aquele pastor me chamou e disse: Ronaldo, o meu filho quer conversar com você. Eu disse: claro, vamos conversar. Sentei-me com aquele garoto e ele disse: Ronaldo, eu vim aqui nessa noite porque o meu pai me disse que um missionário estaria falando sobre evangelização. Então eu peguei a minha Bíblia, peguei o meu caderno, peguei a minha caneta, vim para a igreja, ouvi você falar durante 1h30 e eu não entendi nada, E ele pegou o caderno frustrado, ele folheava o caderno mostrando que as páginas estavam em branco, dizendo: não entendi nada. E eu falei: olha, aqui a conversa aqui é mais para adultos, é uma coisa mais complexa, mas me diga, o que você quer saber? E ele disse: eu quero saber uma coisa simples: como eu posso evangelizar os meus amiguinhos na minha escola? É isso que eu quero saber. Eu falei: muito bem, primeira pergunta é essa: você é crente? Ele disse: sou crente no Senhor Jesus. Aos 6 anos de idade, na escola dominical, a minha mãe me contou a história do Senhor Jesus, e eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus ali aos 6 anos de idade. Eu sou crente. Eu disse: se você é crente, é simples, basta você falar com seus amiguinhos quem você era, o que Jesus fez por você e quem é você agora. Com isso você evangeliza os seus coleguinhas na escola. Aí ele disse: eu gostei disso. Pegou a caneta, pegou o caderno, quem eu era, o que Jesus fez por mim e quem eu sou agora. Isso eu posso fazer. Aí nós conversamos, etc. Eu na época morava ainda na África, voltei para Gana, noroeste africano, e não tive contato com aquele pastor e aquele menino durante alguns meses. Meus irmãos, 6 meses depois, aquele pastor londrino me envia um e-mail. E ele disse: Ronaldo, meu filho é um missionário. Porque ele começou a falar na escola quem ele era, o que Jesus fez por ele, quem ele é agora. E 6 criancinhas já se entregaram ao Senhor Jesus e estão frequentando a igreja. E essas criancinhas trouxeram seus pais. E estes pais trouxeram seus avós, os avós das criancinhas. E hoje nós temos aqui diversas famílias na igreja, evangelizadas, convertidas, transformadas, porque o meu filho é um missionário. Meus irmãos, o que nos falta não é conhecimento, é obediência. O que nos falta não é informação, é seriedade na vida cristã. O que nos falta não é oportunidade, é nós sermos sérios naquilo que nós lemos e cremos. O que nos falta não é teologia, é nós conseguirmos fazer uma ponte entre aquilo que nós entendemos e cremos e a nossa vida cristã. Porque nós muitas vezes vivemos em um mundo totalmente diferente daquele que nós cantamos, que nós pregamos, que nós escrevemos, que nós conversamos na igreja, dizendo que a minha vida pertence a Deus, dizendo que eu estou pronto para obedecer, dizendo que eu irei pelo Senhor Jesus até a morte, dizendo: Senhor Deus, mostra o caminho e eu perseguirei esse caminho. Os nossos cânticos são lindos, as nossas pregações maravilhosas, as nossas conversas das mais relevantes. O que nos falta é vida séria no Senhor Jesus. O que nos falta é nós sermos sal da terra e luz do mundo. É dentro de casa, é na universidade, é lá no escritório, é na nossa rua, é na padaria, é na esquina, é no bairro. É quando confrontados, questionados, tentados pelo pecado e pela carne, de nós falarmos: eu amo o Senhor Jesus. Nós temos muita conversa, muito barulho, e temos pouca vida. Porque quando há vida, uma criancinha com 8 anos de idade faz diferença. A origem da missão é Deus. Olhem comigo, meus irmãos, versículo 20 do texto que nós lemos, por favor. Versículo 20. Paulo escrevendo à igreja em Roma, ele fala sobre o seu ministério, e no versículo 20 Paulo diz assim: esforçando-me deste modo.
Vamos falar todos juntos? Esforçando-me deste modo. A pergunta que vem ao texto é justamente esta: que modo? Que modo é este? Esforçando-me deste modo. Paulo se referia aqui ao versículo 19. Ele diz: por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até ao Ilírico tenho divulgado o Evangelho de Cristo. Então ele diz: esforçando-me deste modo. O modo que ocorreu com Paulo em sua viagem de Jerusalém, circunvizinhanças até ao Ilírico. E quem estuda e conhece aí as viagens missionárias de Paulo, vai se lembrar que nessa viagem de Jerusalém até o Ilírico, Paulo foi perseguido, Paulo foi expulso de cidades, Paulo foi abandonado pelos seus amigos, e Paulo se sentiu tremendamente abatido. Então é esse sofrimento que vem à mente do coração de Paulo, quando ele escreve dizendo: esforçando-me deste modo. Se nós fôssemos aqui, meus irmãos, parafrasear, nós poderíamos falar: esforçando-me deste modo sacrificial. Sacrificial. Se a origem da missão é Deus, a postura de quem cumpre a missão é obediência. Obediência. E é justamente sobre isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Olhe para mim nesse momento e pense comigo. Paulo está afirmando que a vida cristã não é um passeio no parque. Esforçando-me deste modo. Obedecer a Deus nem sempre é fácil. Se você tem alegria em pregar o Evangelho, louvado seja Deus. Se você tem prazer em pregar o Evangelho, louvado seja Deus. Mas no dia em que faltarem alegria e prazer, pregue o Evangelho em obediência ao Senhor Jesus. O que Paulo está dizendo, meus irmãos, é que muitas vezes nós não teremos vontade de fazer aquilo que Deus deseja em nossas vidas. O que Paulo está afirmando é que enganoso é o coração. O que Paulo está conclamando é que nós precisamos ter uma postura de obediência, se nós quisermos cumprir a missão. Obediência. Pois no momento em que eu obedeço a Deus, eu abro mão das minhas preferências. No momento em que eu obedeço a Deus, eu abro mão dos meus próprios planos. No momento em que eu obedeço a Deus, eu creio que os planos de Deus são os melhores para a minha vida e para o seu próprio reino. No momento em que eu obedeço a Deus, eu digo simplesmente: eis-me aqui, Senhor. Eu não sei como será, eu não sei quando será, eu não sei como o Senhor há de me usar, eu não sei quais são os problemas que eu enfrentarei, eu não sei quais são as angústias, mas de uma coisa eu sei: eu conheço o Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Paulo está dizendo isso, meus irmãos. Você quer ser sal da terra e luz do mundo? Não é fácil. Esforçando-me. Você quer fazer diferença na sua família, na sua escola, no seu trabalho, na rua onde você mora, na sua tribo, na nação de onde você vem? Não é fácil. Esforçando-me, é necessário um elemento bíblico para que isso aconteça, e este elemento chama-se obediência ao Senhor Jesus. A igreja foi chamada não para realizar os seus próprios desejos. A igreja foi chamada para obedecer. Aliás, meus irmãos, nós vivemos uma época complicada. Uma época em que os crentes são crentes, via de regra, de preferência, de exigência. O culto tem que ser do jeito que eu gosto. A pregação tem que ser nos meus termos. O ar-condicionado tem que ser naquela temperatura certa. E um sintoma disso é quando muitas vezes encerramos um culto em qualquer igreja e estamos ali conversando com os crentes do lado de fora daquela porta, e nós ouvimos os burburinhos e ouvimos as perguntas.
E não raras vezes, um crente conversando com outro diz assim: o que você achou do culto? E outro responde: eu até que gostei, vou até elogiar o meu pastor, mas eu achei que o sermão passou 10 minutos do tempo que seria o ideal. E outro responde: eu gostei, mas parece que na terceira música, aquele ministro do louvor desafinou um pouquinho, não vou até anotar para fazer aqui um comentário. Olha, se aquela pessoa vier a falar de novo na igreja, eu não venho mais. Se a igreja não colocar uma acomodação diferente, para a gente se sentar melhor e ficar bem confortável, eu não darei mais meu dízimo, eu retiro a minha oferta, eu mudo de igreja. Nós vivemos uma época complicada, em que a igreja parece que movida por esse hedonismo, essa vontade tão somente de ser feliz e de se realizar, e este narcisismo, essa vontade de ser aplaudida e de aparecer. Nós vivemos uma época de crentes de preferência e de exigência. Mas, meus irmãos, deixe-me lhes perguntar: quem disse que igreja é isto? Quem disse que nós somos chamados para que as coisas aconteçam do nosso jeito? Essa igreja tem dono e o nome dele é Jesus Cristo. A igreja foi chamada para viver do jeito de Jesus. A igreja foi chamada para caminhar na mente de Jesus. A igreja foi chamada para cumprir a missão de Jesus. Nós precisamos ter mais vergonha de ficarmos sentados em berço esplêndido, apenas exigindo, com nossas preferências, com os nossos gostos, com as nossas críticas, ao invés de colocar a mão no arado e trabalhar para louvar e glorificar o nome acima de todo nome. Meus irmãos, nós somos igreja, e nós somos de Jesus. Esforçando-me deste modo, é necessário obedecer. A origem da missão é Deus. Qual é a origem da missão, irmãos? É Deus. A postura da igreja que cumpre a missão é obediência. Vamos lá, qual é a postura? Obediência. A prioridade da missão é onde Cristo não foi anunciado. Se você tiver um papel, uma caneta, ou um tablet, ou um celular, e você puder anotar, anote isto. Quem já estava conosco hoje à tarde, já anotou. Mas quem não estava, pode anotar agora. Os 7 segmentos socioculturais menos evangelizados em nosso país. Se a prioridade da missão é onde Cristo não foi anunciado, a pergunta que devemos levantar é esta: onde Cristo não foi anunciado? Meus irmãos, em todo o mundo há cerca de 7.000 povos onde não há uma igreja forte, evangélica forte. E destes 7.000 povos, 2.000 são povos que jamais ouviram o Evangelho do Senhor Jesus. Mais de 2.000 povos em nossos dias, que jamais ouviram o nome de Jesus em sua própria língua. Há mais de 3.000 línguas e dialetos, sem um versículo bíblico traduzido em seu próprio idioma, hoje em nossos dias. E em nosso país, os 7 segmentos menos evangelizados são estes. O primeiro, indígenas. Há ainda 107 tribos indígenas que não conhecem o Senhor Jesus e onde não há nenhuma presença missionária no Brasil. Primeiro segmento, indígenas. Segundo segmento, ribeirinhos. Ainda, meus irmãos, 10.000 comunidades ribeirinhas, sem nenhuma presença de uma igreja evangélica no norte do nosso país. Terceiro segmento, quilombolas, comunidades de afrodescendentes. Há cerca de 2.000 comunidades quilombolas, onde não há uma igreja evangélica entre eles. Quarto segmento, os ciganos. Segundo o IBGE, há cerca de 1.200.000 ciganos no país, e nós cremos que pelo menos 700.000 ciganos da etnia Calon ainda não ouviram em sua própria língua e cultura o Evangelho do Senhor Jesus. Isso no Brasil. Primeiro segmento, indígenas. Vamos lá, primeiro segmento, indígenas. Segundo, ribeirinhos.
Terceiro, quilombolas. Quarto, ciganos. Quinto segmento, sertanejos. Há cerca ainda de 6.000 assentamentos sertanejos, assentamentos no sertão do nosso país, onde não há nenhuma igreja evangélica entre eles ou nos seus derredores. 6.000. Sexto segmento, os imigrantes. Há populações de mais de 100 países morando no Brasil. Mas, meus irmãos, destes 100 países representados no Brasil, 27, marque aí na sua anotação, 27 são países fechados para a evangelização, ou seja, onde esta ou qualquer outra igreja teria incrível dificuldade de enviar um missionário, mas essas populações estão aqui no Brasil, especialmente em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Foz do Iguaçu, mas também aqui em Belo Horizonte, também lá em Manaus. Aliás, em Manaus, nos encontramos lá com mais de 2.000 haitianos que estão ali refugiados em Manaus. Meus irmãos, são os imigrantes. Sétimo segmento menos evangelizado no Brasil, os surdos com deficiência de comunicação. Segundo o IBGE 2010, são 9 milhões de surdos com alguma deficiência de fala ou de comunicação, e, meus irmãos, apenas 0,1% se declara evangélico no Senhor Jesus, crente no Senhor Jesus. 0,1%. São 7 segmentos menos evangelizados em nosso país: os indígenas, os ribeirinhos, os ciganos, os quilombolas, os sertanejos, os imigrantes e os surdos. E nas cidades, o IBGE demonstra também que há 3 vezes menos evangélicos entre os mais ricos dos ricos e os mais pobres dos pobres. Parece que nesse meio o evangelho entra bem, mas entre os mais ricos dos ricos, que se trancam em suas mansões de extremo luxo, e entre os mais pobres dos pobres, embaixo das pontes e dos viadutos, há 3 vezes menos crentes no Senhor Jesus. Portanto, se a prioridade da igreja é falar de Jesus onde Cristo não foi ainda anunciado, meus irmãos, isto é, onde Cristo ainda não foi anunciado. Eu gostaria de lhe desafiar em nome do Senhor Jesus, a você levar essas informações para a sua casa, colocar essas informações em oração, partilhar com a sua família e partilhar com a sua igreja. E não apenas orar, mas em nome do Senhor Jesus, se envolver. Quem sabe Deus está levantando aqui nessa noite missionários para que os indígenas ouçam a palavra. Quem sabe Deus está levantando aqui nessa noite missionários para trabalhar entre os ribeirinhos, entre os ciganos, os sertanejos, os quilombolas, os imigrantes, os surdos, os mais ricos, os mais pobres. Lembram-se do que nós falamos no início? O chamado de Deus é pessoal. Talvez Deus esteja falando com você. O chamado de Deus é irresistível. Se Deus te chamar para um ministério específico, nada mais lhe dará paz. E o chamado de Deus é intransferível. Você não pode enviar outra pessoa em seu lugar. Todos nós somos vocacionados por Deus. Nós ouvimos e conversamos sobre isso hoje à tarde. É o primeiro ponto do nosso estudo vocacional. Todo salvo em Jesus é chamado por Deus para oração, para ser sal da terra e luz do mundo, para a comunhão, para a obediência, para a santidade, para o testemunho e para a proclamação. Todo salvo em Cristo é chamado por Deus. E no meio de todos, Efésios capítulo 4, versículo 11, o Senhor Jesus, Ele distribui dons e chama alguns para que a igreja seja edificada e o evangelho possa ser espalhado por toda a terra. Se você é crente, você é chamado por Deus para ser sal da terra e luz do mundo.
E se você é crente, chamado por Deus para ser sal da terra e luz do mundo, Deus talvez possa também te chamar, porque Ele há de chamar alguns, para que esse evangelho seja espalhado onde a igreja não consegue chegar, e a igreja seja edificada na palavra de Deus. O chamado de Deus é pessoal, Ele é irresistível, e Ele é intransferível. Eu gostaria de encerrar, meus irmãos, partilhando com vocês sobre uma biografia missionária. Quem me conhece sabe que eu amo biografias missionárias. Talvez por ser missionário, essas histórias aquecem meu coração. E dentre vários missionários que me edificaram com suas vidas, eu tenho pensado mais e mais na vida do Adoniran Judson. Certamente muitos já leram e ouviram falar no Judson, missionário chamado por Deus. No início do século XIX, ele foi para um país chamado Birmânia, chegou ali em 1813 e lá permaneceu até 1831, quase 18 anos. Uma curiosidade: Adoniran Judson, ele se sentia chamado e dirigido por Deus para trabalhar na Índia, jamais foi para a Índia, Deus o enviou para a Birmânia. Ele chegou na Birmânia e ali ele fez o que todo missionário faz: começou a aprender a língua local, começou a aprender o birmanês, e depois de um ano aprendendo o birmanês, o Judson pegou um pedaço de papel e ele fez um folheto, um panfleto na língua birmanês. E o panfleto tinha o seguinte título: Quem é Jesus? E ali ele colecionou vários versículos que diziam sobre Jesus na palavra de Deus. Ele reproduziu aquele panfleto, distribuiu para os birmaneses que sabiam ler, mas ninguém se interessou, jogaram fora, rasgaram, engavetaram, e ele seguiu com a sua vida e seu ministério. Judson foi um dos missionários que mais sofreu em sua carreira missionária. Lá na Birmânia, ele perdeu a sua esposa. Logo depois perdeu 2 dos seus filhos. Depois disto, ele foi encarcerado e torturado 3 vezes. E naquelas 3 vezes, fizeram com que ele tivesse que andar sobre brasas vivas. Ele perdeu a sola, a pele do solado do seu pé. Naquelas 3 vezes, ele foi pendurado de cabeça para baixo, e o seu rosto estava ali encostando no chão, e eles jogavam vermes para poder contaminar a sua face. Logo depois desses acontecimentos, perde a esposa, perde os filhos, é encarcerado, é torturado. O Judson começa a receber cartas da sua igreja, e a sua igreja e amigos escreviam para ele dizendo assim: você errou o seu chamado, você ouviu mal a palavra de Deus. Se Deus quisesse você na Birmânia, pelo menos os birmaneses estariam se convertendo. Não tem ninguém se convertendo. Depois de 10 anos de ministério e sofrimento, 10 anos, alguns birmaneses se converteram, cerca de uns 10 a 12 birmaneses se converteram, e aí seus amigos escreveram de longe: agora sim, graças a Deus, pelo menos alguém se converte. E aí o Judson, ele pega um papel e responde com a seguinte carta: não se anime, porque até eu acho que esse pessoal não é crente de verdade. Então, meus irmãos, a situação era trágica. Eu reli alguns meses atrás a biografia de Judson e percebi algo que eu não havia percebido da outra vez. Ele diz que durante 10 dos 18 anos que ele passou na Birmânia, ele enfrentou uma angústia que jamais se afastava dele. Na verdade, ele se referia à depressão. Não havia naquela época o termo depressão, mas ele dizia: uma angústia que não se afastava do meu coração. Então o homem está ali pregando a palavra e ninguém ouve, e quem ouve não se converte, e a esposa morre, e os filhos morrem, ele é preso, é torturado, a sua casa é queimada. Depois de tudo isso, com 13 anos de ministério, aparece na porta de Adoniran Judson um birmanês,
um homem de meia idade, e ele diz: é você que é Adoniran Judson? Ele diz: sou eu. É você que é cristão? Ele diz: sou eu. Ele diz: nós temos um grupo de cristãos no interior da Birmânia, e nós não sabemos quase nada sobre Jesus, então você venha, e venha rápido, para nos falar sobre Jesus. E Judson, naquele mesmo dia, seguiu para o interior da Birmânia, chegou ali, meus irmãos, encontrou mais de 30 crentes no Senhor Jesus, louvando a Deus, dizendo: nós queremos aprender mais. E ele disse: quem foi o missionário que lhes pregou o evangelho? E eles falaram: não teve missionário nenhum. Mas qual foi a igreja que passou por aqui? E eles falaram: nós nem sabemos o que é igreja. Mas como vocês ouviram falar de Jesus? E aí aquele rapaz disse: é o seguinte, nós encontramos aqui um panfleto escrito em birmanês, aliás, muito mal escrito, mas deu para entender, e diz assim: quem é Jesus? E nós lemos aqui, e nós nos encantamos com Jesus, e Jesus começou a falar nos nossos corações, e nós nos convertemos ao Senhor Jesus. Mas é só isso que nós sabemos? E nós queremos saber: tem mais? O que mais? E aí Judson, meus irmãos, começa agora a discipular aqueles birmaneses que se converteram com o panfleto que ele escreveu 13 anos atrás. É porque é pela graça de Jesus, é pela graça de Jesus, não é pela força, pela capacidade humana, é pela graça de Jesus. E aí ele começa então a discipular aqueles birmaneses. Com 18 anos de ministério, Adoniran Judson, ele deixa a Birmânia com 63 igrejas plantadas e mais de 200 convertidos, líderes nativos no Senhor Jesus. 63 igrejas e 200 líderes nativos preparados na palavra de Deus. Mas a história não acaba aí. Vocês sabem que país hoje é a antiga Birmânia? É Mianmar, não é isso? É Mianmar. E vocês sabem que Mianmar é um dos países onde há maior dificuldade de se evangelizar, onde há maior, digamos assim, barreiras para a entrada missionária. Mianmar é tão fechado para a evangelização que quando o país sofre um desastre natural, eles não aceitam muitas vezes ajuda humanitária de fora, com medo de missionários se infiltrarem no meio para pregar o evangelho. E eles têm razão, porque o pessoal está pronto para fazer isso. Mas há um mistério, ou pelo menos havia um mistério em Mianmar. Como um dos países mais fechados para o trabalho missionário hoje, tem entre 2 a 4 milhões de crentes no Senhor Jesus. Esse era um mistério. Muitos missiólogos escreviam, os pesquisadores, eles ali se debatiam a respeito, ninguém sabia bem o que acontece em Mianmar para 2 a 4 milhões de pessoas serem crentes em Cristo, se o missionário não tem liberdade para evangelizar. Alguns anos atrás, alguns pesquisadores cristãos foram a Mianmar e eles tiveram a resposta final. Eles foram entrevistar os crentes em Mianmar. E eles sempre faziam a mesma pergunta e sempre tinham a mesma resposta. A pergunta era a seguinte: como você veio? Quem lhe trouxe ao Senhor Jesus? E a resposta era sempre a mesma: foram os meus pais. Mas quem falou de Jesus para os seus pais? E a resposta sempre a mesma: os nossos avós. Mas quem falou aos seus avós? E eles respondiam: os nossos bisavós. E remontavam até o início do século XIX, quando um homem chamado Adoniran Judson passou por angústia, tribulações, por pena, por confusão em sua mente, falta de apoio dos seus amigos e colegas, mas perseverou no Senhor Jesus. Um dos países mais fechados para a evangelização hoje possui entre 2 a 4 milhões de crentes, porque alguém obedeceu. O que Deus requer de nós, meu irmão e minha irmã, é obediência ao Senhor Jesus. Curva a sua cabeça, vamos orar nesse momento. Eu gostaria que você orasse por você mesmo. Eu creio que ficou bem claro
que todos os salvos em Cristo são chamados por Deus. Se nós somos salvos, Deus nos chamou para sermos sal da terra, luz do mundo, para a santidade, para a comunhão, para o testemunho, para a proclamação. E no meio de todos os salvos, o Senhor Jesus chama alguns para ministérios específicos. Esses alguns não são maiores que outros, ao contrário, eles são chamados para serem servos. Não são chamados para estarem em um patamar mais elevado, ao contrário, são chamados para servir. E muitos a quem Deus chama, Ele chama e envia para onde o Evangelho ainda não foi proclamado, para os indígenas, ribeirinhos, quilombolas, ciganos, sertanejos, imigrantes, os surdos, mais ricos, mais pobres, 2.000 povos sem o Evangelho, 3.000 línguas sem a Bíblia.